Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje vamos para a nossa segunda parte do filo dos cordados, falando agora sobre os peixes. Então nós vamos entrar hoje no grupo dos craniados. Então deixamos para trás aqueles que não possuem crânio e entramos agora para os primeiros grupos que apresentam essa estrutura do crânio, tá? Bom, essa aula ela vai compreender o grupo dos peixes. E nesse grupo nós vamos ficar boa parte dessa aula diferenciando dois grupos de peixes. Os peixes chamados de peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Peixes ósseos que possuem o seu esqueleto formado por ossos. Consequentemente, os peixes cartilaginosos possuem o esqueleto interno formado por cartilagem. Bom, quem são cada um desses grupos? Somente citando alguns exemplos para vocês. Os peixes ósseos, nós temos aí salmão, nós temos atum, nós temos o dourado, o pintado. E peixes cartilaginosos, vocês conhecem, né, como tubarão e raias. Galera, acompanhe essa aula para saber mais sobre essas diferenças entre esses dois grupos de peixes e as características gerais desse grupo. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os peixes. Aqui são aqueles mesmos slides que eu passo para vocês no início dessas aulas, que nós vamos falar então, né, do grupo dos cordados. Portanto, eles estarão dentro do reino animal, todos eles serão eucariontes, todos eles serão pluricelulares e todos serão heterotróficos. Estamos nessa posição aqui, ó, tá? No último filo que nós vamos ver dentro desse reino animal. Bom, gente, esse filo dos cordados, eu já tinha mencionado para vocês na primeira aula, né, parte 1 do filo dos cordados, que é obrigatório que, para ser um cordado, temos que ter notocorda, seja ela em qualquer fase da vida, né, seja ela na fase de embrião, na fase adulta, em ambas as fases, tá? Assim como também as fendas faringianas, o tubo nervoso dorsal e a cauda pós-anal. Essas 4 características são obrigatórias para estarem presentes em alguma fase da vida desses animais, se é para pertencer aqui do filo dos cordados. E nós vimos essa classificação. Na aula passada, né, na primeira aula sobre os cordados, nós vimos esse grupo aqui, ó, dos protocordados, também chamados de acraniatas. Nós vimos o grupo dos cefalocordados e o grupo dos urocordados. Nessa aula de hoje, nós vamos entrar dentro desse grupo aqui, ó, né, da classe dos vertebrados. A classe dos vertebrados, na verdade, nós chamamos elas de craniatas, né? Então, a partir de agora, são os que possuem crânio. Nós costumamos nos referir a craniatas, por quê? Porque apesar, né, de a gente chamar popularmente de vertebrados, nem todos eles são vertebrados. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, nós vamos pegar esses dois grupos, né, esses dois primeiros, os ciclostomados e os peixes, tá? Bom, de forma geral, esses ciclostomados, né, nós consideramos eles como uma superclasse dos peixes, né? Então, a gente junta tudo, os peixes e os agnatos, né, os ciclostomados, em um único grupo, uma superclasse, e a gente considera todos eles como sendo peixes. Esses agnatos, ou então ciclostomados, né, então eu pus aqui para vocês, ó, também conhecidos como ciclostomados. Então, se eu me referir a agnatos ou ciclostomados nessa aula, saibam que é esse mesmo grupo, tá? Então, a gente considera esses grupos aqui, esses ciclostomados e os peixes, como sendo uma superclasse de peixes, tá bom? E esses agnatos, nós consideramos eles também como sendo peixes primitivos, tá? Então, eles são peixes que eles apresentam características, se comparado ao grupo anterior, né, dos acraniados, eles terão muitas novidades evolutivas. Mas se nós considerarmos com o grupo mais derivado, que é o grupo dos peixes que vem depois, né, nós vamos ver que eles possuem características bem mais primitivas, tá? Então, eles estão nessa transição. Bom, já falei para vocês que eles são, então, os craniatas, tá? Então, eles possuem crânio. Só que eles não serão os vertebrados legítimos, por quê? Porque a notocorda não vai dar origem a uma coluna vertebral. Então, eles ainda têm uma notocorda que persiste até a idade adulta deles. Tá? Então, eu pus aqui também, ó, notocorda persistente por toda a vida.
Uma outra característica que aqui sim é uma novidade é a presença de um esqueleto interno cartilaginoso. Então eles possuem uma estrutura de cartilagem interna que serve para fazer a sustentação do corpo deles e também ajudar na sua locomoção. Então essa presença de um esqueleto interno, ela foi muito importante, é uma novidade evolutiva super importante para esse grupo aqui. E ele é composto então de cartilagem, como eu falei para vocês. Então aqui, ó, chamamos eles de peixes primitivos. Popularmente nós chamamos de peixes primitivos, tá? Para ficar mais fácil a compreensão. E eles, né, uma outra característica deles, né, pelo nome agnatus, tá? Ou então ciclostomados, eles não possuem a boca articulada. Então eles não possuem a mandíbula. Então esse nome agnatus é isso que significa, a ausência de mandíbulas. E o nome ciclostomados significa a boca, né, em forma circular. É justamente por isso, com essa boca circular, que ele não consegue promover esses movimentos de mastigação, igual nós temos, por exemplo, tá? Então, essa é a característica principal desse grupo, tá? Não possui o osso da mandíbula. Por questão, né, só para vocês saberem de como que foi originado esses ossos da mandíbula, ela é uma derivação dos arcos branquiais. Então, futuramente, os arcos branquiais, né, que dão sustentação às brânquias, eles vão se modificando para formar, então, esse osso da mandíbula responsável por fazer esse movimento de mastigação, tá certo? E esse grupo, então, né, dos peixes primitivos, agnatos ou então ciclostomados, eles são divididos basicamente, eu pus aqui dois grupinhos para vocês que nós vamos mencionar bastante nessa aula de hoje. Existem mais, sim. Existem até grupos que os exemplares todos já estão extintos, né? Mas nós vamos falar desses dois aqui, ó, exemplos, né? De feiticeiras e de lampreias. As feiticeiras, que pertencem então à ordem dos Myxine, e as lampreias aos Petromyzontidae, tá? Então, esses dois exemplos aí de feiticeiras e lampreias, nós vamos comentar bastante nessa aula. Aqui ao lado eu coloquei a foto para vocês olharem como que eles são. Tá? Então, muita gente não conhece esses peixes primitivos, né? Esse primeiro aqui em cima, ó, é uma lampreia, tá? E esse aqui de baixo, ó, mais enroladinho, é uma feiticeira, também chamado de peixe bruxa. Aqui eu coloquei em detalhes para vocês a boca deles, para vocês verem que a boca é circular, né? Por isso o nome ciclostomados. E eles também não apresentam essa mandíbula, então eles não conseguem fazer esse movimento de abrir e fechar a boca e promover então a mastigação. Então eles ficam constantemente com essa boca aberta desse jeito, tá? Por isso o nome também de ciclostomados, certo? Depois a gente vai comentar certinho a respeito do como que eles se alimentam, tá? Quais são as implicações da boca desse jeito. Continuando então. O sistema circulatório desses animais também é uma novidade aqui importante que tem que ser destacado. Apesar que aqui eu só vou mencionar o básico sobre ele e nós vamos aprofundar mais, né, lá quando a gente entrar nos peixes em si, tá bom? Vamos falar então que o sistema circulatório deles, a novidade evolutiva é que agora surge um coração muscular. Então é um órgão agora contrátil, tá? Formado por músculos, e eles são responsáveis por fazer esse bombeamento de sangue pelo corpo desses animais. Esse coração deles, é importante vocês saberem que eles são divididos em duas cavidades, e essas cavidades recebem um nome. É chamado de átrio e ventrículo, tá? É o nome dessas duas cavidades. E o que acontece, né, com essa implicação desse coração em duas cavidades? O sangue desses animais, ele se mistura. Como assim o sangue? Existe basicamente dois tipos de sangue. Isso eu vou, né, fiquem tranquilos que eu vou comentar isso, né, ainda nessa aula, quando a gente falar mais sobre peixes ali. Então esse grupo aqui, ele já apresenta esse coração com duas cavidades e ele ocorre a mistura de sangue. Que sangue? Olha aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Sangue arterial, né, destacando aqui nessa figura, e sangue venoso. O que significa esse sangue arterial e esse sangue venoso? O sangue arterial é um sangue que ele é rico em gás oxigênio. Então é o sangue que ele vai levar oxigênio para todas as partes do corpo dos animais, para transportar esse oxigênio para se fazer a respiração celular, para obtenção de energia, tá? E o sangue venoso? O sangue venoso é o sangue que ele vem dessas partes aí
que fizeram a respiração celular, trazendo gás carbônico. Então, é um sangue rico em gás carbônico, tá? Nesses animais, como ocorre a mistura de sangue venoso e sangue arterial, eles não estão divididos, né? Então, esse sangue é um sangue misturado, portanto, esses animais, nós chamamos eles de ectotérmicos, tá? Conhecidos também como animais de sangue frio. O que são esses animais de sangue frio? São os animais que eles não conseguem manter a temperatura do corpo constante, tá? E aí, né, dois outros nomes também utilizados para ectotérmicos são o que? Heterotérmicos, vou destacar aqui para vocês, ó, heterotérmicos, ou então, antigamente, era muito comum ser encontrados em materiais didáticos, escrito como psilotérmicos, tá? Então, todos eles referem-se a esse mesmo tipo de circulação em que há mistura de sangue rico em oxigênio, portanto arterial, com sangue rico em gás carbônico, portanto o venoso, tá bom? Podemos ser chamados de ectotérmicos, heterotérmicos, psilotérmicos ou então animais de sangue frio. Nós vamos comentar isso, né, logo mais adiante, fiquem tranquilos. Então basta saber o quê? Que nesse grupo dos agnatos, eles têm coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, ó, um átrio e um ventrículo, e ocorre a mistura de sangue, portanto, são animais ectotérmicos, certo? Continuando então. Aqui eu só coloquei para vocês adiantando, né, que esse tipo de coração muscular, ele se mantém em todos os indivíduos que vêm né, depois deles. Então, todos os grupos que nós vamos estudar aqui, o coração, ele é um coração muscular dividido em cavidades. Em peixes, ó, nós temos, né, um átrio e um ventrículo, tá? Também se chama de aurícula, tá? Aurícula ou átrio. E o ventrículo aqui. Aqui, já, né, em anfíbios, notem o quê? Que o coração já está dividido em 3 cavidades, tá? Ó, átrio e um ventrículo. E depois, né, em répteis crocodilianos, nós já temos aqui, ó, coração em 4 cavidades. E depois se mantém 4 cavidades, tá? Então é só para vocês verem a evolução desse sistema cardiovascular, tá? Como que eles vão se dar, né, nesses grupos aqui. Fiquem tranquilos que a gente vai explorar tudo isso durante as nossas aulas aqui, né, do filo dos cordados. E nós vamos ver a consequência desse tipo de circulação, o que ele vai mudando ali. A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês nesse slide aqui é o seguinte, ó. Notem que em azul ele está mostrando para a gente o sangue venoso. E em vermelho ele destaca para a gente o sangue arterial, tá? Uma coisa importante que eu tenho que destacar aqui no grupo dos peixes é que, olha só, no coração dos peixes só passa sangue venoso, tá? Então, ele não ocorre a mistura de sangue no coração, como acontece aqui em anfíbios e em répteis, tá bom? Então, essa é uma coisa que temos que destacar. No coração de peixes, somente passa sangue venoso. E onde ocorre, então, essa mistura de sangue? Ocorre durante essas trocas gasosas que são realizadas, então, né, nos tecidos e no pulmão, tá certo? É um tipo de circulação simples aqui. Bom, vamos lá. Falando sobre a respiração. A respiração desses animais, por eles serem aquáticos, então a respiração, lógico que ela vai ser do tipo branquial, tá? Então, fácil. Todos eles, né, vão apresentar fendas branquiais. Então, como que acontece? Essa troca gasosa do oxigênio, né, com o gás carbônico, ela ocorre nessas fendas branquiais. Então, de onde ele vai retirar esse oxigênio? Do oxigênio que está dissolvido na água, tá? Então, não é o oxigênio do H2O, não é esse O que ele pega. É o oxigênio que vem do ar atmosférico e ele está dissolvido ali, né? Ou então da fotossíntese, né, dos organismos aquáticos autotróficos. Então, o que que ele faz? A água ela vai entrar pela boca desses animais. Quando ela entra pela boca, ela sai pelas brânquias, tá? Nesse movimento de entrar a água pela boca e sair pelas brânquias, ele passa então a fazer essas trocas gasosas
nessas brânquias que estão localizadas nessas fendas, tá? Então, muita gente ela se engana em achar que a água ela está entrando pelas fendas branquiais. Não, ela entra pela boca, tá? E aí ela sai pelas fendas branquiais, e aí nesse momento é que ela realiza as trocas gasosas, captando esse oxigênio dissolvido na água, levando esse oxigênio para o sangue, e esse sangue transporta por todo o corpo desse animal o oxigênio para ser realizada a respiração celular pelas células, ok? Então aqui eu estou mostrando um detalhe para vocês, só para vocês verem como que ocorre, né, a parte interna, né, a anatomia interna desses animais. Então a água ela entra aqui, ó, pela boca, tá? E ela vai sair, né, ela percorre o corpo desses animais, passa pelas brânquias e sai aqui pelas fendas branquiais, tá bom? Bom, continuando. Como que é o sistema nervoso desses animais? O sistema nervoso deles já começa a ficar um sistema nervoso mais desenvolvido, formando uma estrutura de um encéfalo, tá? Então aqui começam a se reunir órgãos na região da cabeça desses animais e eles vão formando o encéfalo. Deixa eu destacar aqui na figura para vocês verem onde que é, ó, encéfalo, tá bom? E esse encéfalo ele vai se comunicar com as demais partes do corpo através do tubo nervoso que passa aqui na região dorsal, tá? Bom, uma outra coisa que nós temos que destacar nesses animais que começa a surgir daqui e se mantém para os demais, né? É o surgimento de estruturas que são sensitivas. Então eles começam a surgir os órgãos dos sentidos. Então aqui começa a surgir olhos, né? Apesar que eles têm olhos bem simples, né? Aqui, ó, destacar o olho aqui e em cima nós temos aqui, ó, nós não eles, né? Tem um olho pineal, tá? Então é responsável por formação de imagens, né? Intensidade luminosa, eles têm capacidade de olfato, né? Então são todos esses animais começam a surgir agora órgãos relacionados ao sentido. Então começa a ficar mais desenvolvido esse sistema nervoso deles aqui, certo? Eu vou comentar mais sobre isso quando a gente chegar lá no grupo dos peixes ósseos e cartilaginosos. Sistema digestório desses animais. Como que esses animais eles se alimentam? Bom, esses animais eles possuem, claro, um sistema digestório completo, né? Então eles têm a boca e eles vão defecar então, né, pelo ânus. E esses animais eles se alimentam de detritos, tá? Ou então, o que a maior parte deles são, eles são parasitas de peixes. Parasitas externos, portanto nós chamamos de ectoparasitas. Aqui na foto ao lado, ó, vocês conseguem ver que tem ali um peixe, né, um salmão, e ele tá, né, essas lampreias estão ali, ó, penduradas na parte de fora do corpo do peixe, tá? Eles se aderem com aquela boca deles ali, na lateral do corpo, e eles vão, né, com aqueles dentinhos dele lá, eles vão raspando, né, o revestimento desses animais, e vão absorvendo, sugando, né, esse sangue desses animais aí, tá? Então eles são parasitas externos. E para isso, né, eles utilizam esses dentes córneos e também uma língua raspadora que auxilia então na alimentação deles, certo? Uma curiosidade que surge aqui nesses grupos, mas eu destaco melhor para vocês quando a gente falar de peixes cartilaginosos, é a presença de uma válvula espiral. O que é essa válvula espiral? É uma dobra, né, que o intestino desses animais eles possuem, para que eles consigam ter uma melhor absorção de nutrientes da digestão, tá? Então, é uma estratégia para aumentar a absorção de alimento deles, ok? Bom, então aqui a foto ao lado só para mostrar para vocês, né, como esses peixes primitivos eles se alimentam se aderindo aqui, né, como parasitas externos do corpo de outros animais, certo? Não só de peixes, né? Eles podem se aderir também em alguns crustáceos, tá? E até mesmo em mamíferos, né, como golfinhos, né, baleias, tá? E assim por diante. Vamos lá. Sistema excretor agora desses animais. Como que esses animais realizam a excreta? Então, eles possuem rins agora. A estrutura néfrica deles aqui já começa a ficar mais desenvolvida. Começa a surgir um órgão responsável por fazer a filtração então desse sangue deles e retirar desse sangue as excretas nitrogenadas. E o produto da excreta deles, né, o principal produto nitrogenado é a amônia, tá? Então eles secretam amônia.
Lembra que eu falei para vocês que a amônia ela é secretada por aqueles animais que ficam em um ambiente abundante de água, porque é uma excreta muito tóxica e ela necessitaria de muita água para ser, né, dissolvida ali para o animal não se contaminar com essa excreta. Como eles são aquáticos, então não tem problema a água para eles, tá? Então excreta pela amônia e eles lançam isso pela abertura da cloaca. Então eles possuem cloaca, tá? Por onde saem as excretas. Certo, pessoal? Continuando então. Isso vale para os dois, tá? Tanto para lampreias quanto para peixes-bruxa. E a reprodução desses animais? A reprodução deles muda um pouquinho, tá? O grupo das lampreias, eles são dioicos. Já o grupo dos peixe-bruxa ou feiticeiras, eles são monóicos, tá? Mesmo, né, esses que são monóicos, eles não conseguem fazer autofecundação, tá? Então, o grupo dos monóicos e dos dioicos, eles fazem fecundação cruzada, tá? Então, os dioicos, obrigatoriamente, né, tem que ser fecundação cruzada. Então, eles são de sexos separados, né? Nós temos um indivíduo lampreia macho e lampreia fêmea. Eles vão fazer a fecundação externa, tá? Portanto, é no meio ambiente. Eles liberam os óvulos, né? A fêmea libera os óvulos no meio ambiente, o macho libera o espermatozoide, né, por cima, faz a fecundação no meio externo e aí começa a desenvolver, né? Desenvolve o ovo fecundado e desse ovo eclode uma larva. Portanto, o desenvolvimento das lampreias é indireto, ela possui um estágio larval. Na figura ao lado, ó, eu vou circular para vocês qual é o estágio larval. Ó. As larvas chama larva amocete, é o nome dessa larva das lampreias, certo? Então aqui, esse ciclo reprodutivo que eu destaquei aqui ao lado, é o ciclo reprodutivo das lampreias, tá? Então, ó, ele sai do indivíduo adulto, ele vai e se reproduz, né, no ambiente. Aqui tem que destacar uma outra curiosidade, as lampreias, elas se reproduzem em um ambiente de água doce, tá? Então, elas são marinhas e durante a reprodução, elas procuram, elas sobem, né, o leito de um rio para se reproduzirem. E aí elas se reproduzem nos rios, tá? Liberam os óvulos, as larvas se desenvolvem, né, no ambiente de rio também, tá? E depois, quando ela fica no estágio mais adulto, aí ela volta para os mares e oceanos, tá? E durante a reprodução, os indivíduos adultos, eles morrem, tá? Então, é uma outra curiosidade na reprodução deles. Então, logo depois de se reproduzirem, eles acabam morrendo, e aí os filhotes é que vão fazer, né, o repovoamento, então, de mares e oceanos aí com outros indivíduos, tá certo? Bom, já no grupo das feiticeiras e peixes-bruxas, né, a fecundação, ela também é externa, só que agora o desenvolvimento é o quê? Direto. E elas são exclusivamente de ambientes marinhos, tá? Então elas não têm esse comportamento de voltar, de sair do ambiente marinho e ir para o ambiente de água doce para se reproduzir, tá? Isso aí é só de lampreia, certo? Então aqui não forma larvas, né? Porque o desenvolvimento é direto. Continuando então. Agora vamos entrar no grupo propriamente dos peixes, né? Esse grupo dos peixes em que nós vamos dividir ele em duas partes, peixes ósseos e peixes cartilaginosos, tá? Já vou deixar para comentar isso no próximo slide. Então eu quero destacar aqui para vocês que nós vamos trabalhar, né, com esses dois tipos desses dois grupos, né, de peixes ósseos e cartilaginosos, mas aqui eu vou colocar para vocês as características que eles possuem, né, principal, tá, deles, e é em comum com todos eles. Eles são, então, vertebrados agora. Então, agora, esse grupo aqui, já surgem as vértebras, diferente do grupo dos agnatos, né, ciclostomados, que eles não possuem vértebras, tá? Então, ó, a notocorda dá lugar à coluna vertebral. O sistema digestório desses animais é completo. Então tem a boca, né? E eles vão excretar depois pela abertura do ânus, né? Ou cloaca lá. E eles têm essa digestão extracelular. A respiração deles, ela vai ser branquial, tá? São aquáticos, então tem respiração por meio das brânquias. Tem sistema nervoso também bem desenvolvido,
tá? Então formado por encéfalo e órgãos sensoriais, muito bem desenvolvidos aqui nesses dois grupos aqui. O sistema circulatório deles é fechado e o coração com duas cavidades, assim como a gente já viu no grupo anterior dos agnatos, tá? Eles se mantêm aqui nesses animais. Eles, portanto, né, também serão ectotérmicos, portanto, são animais de sangue frio em que eles dependem da temperatura do meio ambiente para regular a sua própria temperatura, tá? Aqui, todos eles serão dioicos, portanto, sexos separados, um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Eles vão possuir um revestimento externo, tá, que recobre o corpo deles, incluindo glândulas produtoras de muco, tá? Portanto, por isso que muitos peixes aí, quando a gente tenta pegar um peixe, ele é escorregadio, tá? Porque ele tem uma camada, uma secreção de muco, né, no revestimento externo. E tudo isso auxilia o quê? A eles serem mais hidrodinâmicos. O que é hidrodinâmico? Quando a gente fala, por exemplo, num carro, num avião, essas coisas, nós falamos em formato aerodinâmico, tá? Ou seja, são os formatos, né, de carro, avião, essas coisas, que eles possuem, que eles têm uma menor resistência ao ar. Portanto, eles conseguem atingir, por exemplo, velocidades mais altas, né? Eles gastam menos combustível, essas coisas. Então, o formato ajuda a dinâmica, o movimento desses animais, desses automóveis aí, né? Aqui, né, nesses animais que são aquáticos, não faz sentido a gente falar em aerodinâmico, e sim hidrodinâmico, né? Então, eles possuem um formato em que eles têm uma menor resistência da água. Então, eles conseguem o quê? Nadar com mais facilidade, ter maior velocidade, se locomover no ambiente aquático sem gastar muita energia, tá? Então, esses formatos hidrodinâmicos desses animais favorecem a sua movimentação, a sua locomoção no ambiente com água, tá? Bom, entrando agora, né, na classificação desses dois, para falarmos dos dois grupos principais. Então, ó, só para relembrar vocês, a gente acabou de falar no início dessa aula sobre os agnatos, tá? Que são os peixes sem mandíbulas. Eles estão dentro do grupo que a gente considera como vertebrados, tá? Mas eu falei para vocês que é melhor a gente se referir a esse grupo de vertebrados como craniados, tá? Craniados. Ô, letrinha, né? Esses craniados, né? Por quê? Porque nem todos vão possuir vértebras, tá? Como é o caso dos agnatos. Aqui, então, nesse grupo que nós vamos falar, que são os peixes agora que possuem mandíbula, então eles já são os gnatostomados, tá? Possuem mandíbula. Nós vamos dividir esse grupo em duas partes. O grupo dos condrictes e o grupo dos osteíctes, tá? Esse grupo dos condrictes é o grupo dos peixes cartilaginosos, né? Então eles possuem um esqueleto formado por cartilagem. E os osteíctes é o grupo dos peixes que possuem esqueleto ósseo, então a gente chama de peixes ósseos, tá? Bom, vamos falar sobre esses dois então. Os condrictes, quem são eles? Então são, né, já falei para vocês, o grupo que apresenta o esqueleto formado por cartilagem. Aqui, basicamente, nós temos duas subclasses, tá? Que é a subclasse dos holocefali e a subclasse dos elasmobranqui. Os holocefali, tá? Eles são a menor parte desse grupo aqui, né, dessa subclasse, que é o grupo das quimeras. Deixa eu circular o exemplo para vocês, ó. Quimeras. É esse bichinho que está aqui, ó, tá? É meio esquisitinho, né? Então, como característica desse grupo, eles não apresentam fendas branquiais que são visíveis, tá? Se a gente olha para o corpo desses animais, a gente acaba nem percebendo onde que está essas fendas branquiais. Já o outro grupo, que é o grupo dos elasmobrânquios, tá? Eles são representados pelos tubarões e raias. Tubarão e raia, todo mundo já viu, nem que seja ele por filme, por foto, né? Por foto já está aqui para vocês verem, ó. Então, esse grupo apresenta fendas branquiais bem visíveis, tá? Podendo variar de 5 a 7 pares de fendas branquiais, certo? Então, é o grupo que inclui os tubarões e as raias, tá? Bom, continuando. O grupo dos osteíctes já são aqueles que apresentam um esqueleto
ósseo, tá? Então o esqueleto deles interno formado por ossos. E nós vamos dividir em dois grupos aqui, ó, duas subclasses também, tá? Existem mais, tá? Mas principalmente a gente vai só estudar essas duas aqui. Que é a subclasse dos Sarcopterigi, tá? Os Sarcopterígios nós representamos pelo único representante vivo deles aqui, ó, que é o selacanto, tá? O selacanto, em que a gente apelidou carinhosamente de fóssil vivo, né? É um peixe de estruturas bem primitivas, tá? Acreditava-se que ele estava até extinto, né? Só que depois, recentemente, descobriu-se, né, esses animais e possuímos até mesmo fotos e filmagens deles, tá? Então, a característica desse grupo dos Sarcopterigi, eles apresentam nadadeiras lobadas, tá? Então, essa nadadeira deles, né, são nadadeiras lobadas aqui, ó. E outra subclasse que nós vamos estudar é a subclasse dos Actinopterigi, tá? Os Actinopterigi, que são a maioria, é muito, muito mais Actinopterigi em comparação aos Sarcopterigi, né? E quem são esses Actinopterigi? São os peixes aí que nós conhecemos mais, né? Então, são todos esses peixes que nós temos essa grande variedade aí. Eles representam cerca de, sei lá, acho que 90% das espécies de peixes aí. Temos aí, eu destaquei para vocês algumas, como salmão, truta, bagre, sardinha, tá? Enfim, todos esses que têm nadadeiras raiadas. Bom, continuando. Vamos falar agora sobre o sistema circulatório, que eu falei para vocês que eu ia explicar melhor como que é essa circulação nesses peixes. Bom, o coração deles é dividido em duas cavidades, como eu já havia falado para vocês. Uma cavidade chamada de átrio, por onde o sangue entra no coração, e uma cavidade chamada de ventrículo, que é a cavidade de onde sai o sangue do coração, tá? Ocorre uma mistura de sangue venoso e sangue arterial no corpo desses animais, tá? Então, pela essa mistura de sangue, o sangue venoso, que ele é rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é rico em oxigênio, por ocorrer essas misturas aí, o sangue desses animais, eles levam os gases responsáveis pela nossa respiração. E como o oxigênio acaba se misturando com o gás carbônico, eles não conseguem captar esse oxigênio com muita eficiência e, portanto, eles não conseguem fazer também elevar o metabolismo a taxas metabólicas muito altas. Então, eles não têm essa variação, né, de acelerar ou diminuir o metabolismo por conta própria. Então, essa fica responsável por regular essa temperatura e esse metabolismo, o meio ambiente. Então, a temperatura do meio externo é que vai regular o funcionamento desse metabolismo. Se ele estiver num lugar muito frio, o metabolismo desses animais eles acabam ficando mais lento. E se eles estiverem num ambiente de água mais quente, o metabolismo desses animais costuma acelerar. Então, se eles quiserem aumentar o metabolismo deles, eles têm que sair de um ambiente de água mais fria e ir para um ambiente de água mais quente. E, consequentemente, o inverso também é válido. Se ele está com o metabolismo muito acelerado e ele precisa resfriar um pouco, ele precisa ir para regiões de águas mais frias. Então, olha como a temperatura do meio ambiente interfere nessa regulação da temperatura do corpo deles. Portanto, quando eles dependem da temperatura do meio externo para fazer a sua própria regulação corpórea, é que nós chamamos de animais de sangue frio. Animais de sangue frio não é porque o sangue desses animais é frio, é porque ele varia de acordo com o meio ambiente, tá? E esses animais de sangue frio, então, eles têm um nome correto para serem chamados. Nós chamamos eles de animais ectotérmicos, tá? Que a temperatura deles depende da temperatura externa, ectotérmicos, certo? Ou então, nós podemos até chamar ele de heterotérmicos. Por quê? Porque a temperatura do corpo deles varia, tá? Então, eles possuem várias térmicos temperaturas, tá? Então, varia, né, a temperatura corpórea dele conforme o meio ambiente. Esse outro nome de pecilotérmicos era utilizado antigamente. Hoje em dia, quase não se encontra mais esse termo pecilotérmicos. Mas se vocês virem alguma questão por aí, né, em algum material didático um pouco mais defasado, vocês podem encontrar esse nome de pecilotérmicos, certo? E popularmente nós chamamos eles de animais de sangue frio, mas lembre-se que o sangue deles não é frio, tá? Eles variam a temperatura corpórea de acordo com a temperatura do meio ambiente.
Bom, continuando. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês darem uma olhada de como que se dá a evolução do coração desses animais ao longo, né, desses grupos que nós vamos ver, né, nessa aula de cordados. Aqui no grupo dos peixes, ó, nós temos então um coração mais simples, em que só passa sangue venoso, tá? Então, ó, por isso que ele está preenchido todo ele de azul, né, meio cinza aqui nesse caso. E essas duas cavidades aqui, de átrio e de ventrículo, né, o sangue passa somente, só passa sangue venoso por eles aqui. Já no coração de anfíbios, ó, nós temos um átrio aqui, outro átrio aqui e um ventrículo único onde ocorre mistura de sangue, tá? Em répteis, nós já vemos que surgem 4 cavidades, ó, átrio, átrio, ventrículo, ventrículo, tá? Mas ainda ocorre mistura de sangue. E em aves e mamíferos, nós encontramos 4 cavidades também, ó. Só que agora, todas elas, o sangue, ó, está totalmente individualizado, tá? E não ocorre essa mistura de sangue venoso e arterial, certo? Nós vamos discutir isso, né, quando a gente for estudar cada um desses grupos. Nós vamos falar do coração deles, tá? E vamos falar das consequências do surgimento dessas cavidades a mais e da separação de sangue venoso e arterial. Vamos ficar hoje aqui somente com essa informação de peixes, falando que o coração de peixes apresenta 2 cavidades, somente passa sangue venoso por eles, e a consequência, né, de peixes é que o sangue deles é uns animais de sangue frio, tá? Que regulam a temperatura corpórea conforme a temperatura do meio ambiente. Continuando. Quanto ao revestimento do corpo desses animais. Revestimento seria o que cobre o corpo deles, tá? Peixes cartilaginosos, agora, daqui para frente, tá? Eu vou diferenciar para vocês, né, entre peixes cartilaginosos e ósseos. Então, eu vou apresentar as características e, né, o que difere de um grupo para o outro. Então, ó, em relação a peixes cartilaginosos, as escamas que revestem o corpo dos tubarões e das raias, né, são escamas de origem dermoepidérmicas, tá? Elas são chamadas de escamas placoides. Notem bem isso, escamas placoides são exclusivas de peixes cartilaginosos, somente eles possuem essas escamas do tipo placoides, tá? Elas formam pontinhas, tá? Eu vou destacar aqui na figura embaixo, ó, são essas aqui. Elas são meio pontiagudas. E as escamas, o revestimento, perdão, de peixes ósseos, elas são, quando surgem escamas, elas são de origem dérmicas, tá? Então aqui é diferente. Aqui é dermoepidérmicas e aqui são escamas dérmicas. Essas escamas dérmicas, elas podem ser de 3 tipos, ó. Elas podem ser escamas cicloides, tá? Opa, perdão. Essa aqui, ó, cicloides, tá? Essa primeira que eu destaquei são as quitenoides e essas aqui são as ganoides, tá? São escamas que têm formatos diferentes aí no corpo, dependendo da espécie, tá? Só que os peixes ósseos também apresentam outras variações. Elas podem apresentar, no caso aqui, ó, de cascudos, né? Eles podem apresentar placas ósseas, tá? Então, eles são escamas, né, um revestimento, perdão, bem duro, tá? Até mesmo nós temos aqui, ó, no caso essa outra terceira foto é um bagre, tá? E o revestimento desses bagres, eles não possuem escamas nem placas ósseas. Então eles não têm nenhuma desse tipo. É só um couro mesmo revestindo. Tanto é que nós chamamos eles de peixes de couro, né? Então eles não possuem escamas, tá? Então essa é a diferença do revestimento para esses 2 grupos de peixes. Cartilaginosos, escamas placoides de origem dermoepidérmicas, e peixes ósseos possuem ou escamas de origem dérmicas, ou placas ósseas, ou ausentes. Tá? Continuando, aqui eu pus os detalhes para você em maior, né, detalhe, essas escamas. Tá? Então, ó, escamas quitenoides, cicloides e ganoides em peixes ósseos, e escamas do tipo placoides de origem dermoepidérmicas em elasmobrânquios, tá? Em peixes cartilaginosos. Continuando. Em relação às nadadeiras, tá? Em peixes cartilaginosos, eles possuem a nadadeira chamada de heterocerca. E em peixes ósseos, eles possuem nadadeiras do tipo homocerca e dificerca.
Nossa, o que são esses nomes? Acompanhe no desenho aqui embaixo que fica mais fácil para nós termos, né, essa diferenciação. Vamos começar aqui, ó, pelos peixes cartilaginosos. Eles possuem escamas do tipo heterocerca. Esses heterocerca é essa escama, é essa nadadeira aqui, ó, perdão. O que é a nadadeira heterocerca? Ela possui, né, um formato assimétrico. Olha como essa parte de cima aqui, ó, da nadadeira, ela é bem maior comparada a esse ramo de baixo aqui, ó, tá? Então, ó, o ramo superior ele é maior e o ramo inferior ele é menor, tá? Então, quando eles possuem nadadeiras diferentes, de proporções diferentes, elas são chamadas de nadadeiras heterocercas. Então, comum de peixes cartilaginosos. Já os peixes ósseos, eles possuem a nadadeira homocerca, formada por raios, ó. Então, a coluna deles terminaria aqui e aqui começa os raios, né, da cauda. E eles possuem ramos iguais, ó. O ramo de cima é o mesmo do ramo de baixo. Então, isso é uma nadadeira homocerca, tá? Comum para peixes ósseos. Em peixes ósseos também encontramos, né, as nadadeiras dificerca, tá? Em que elas são simétricas, né, tanto, né, das duas partes, só que elas terminam afiladas aqui, ó, tá? Então, tem um ramo sem bifurcação, ó. Então, também encontradas, né, em peixes ósseos aí. Certo, galera? Continuando, então. Vamos falar sobre o controle hidrostático, né? O que é esse controle hidrostático? É o controle que faz com que esses peixes consigam se manter numa posição na água, tá? Como assim? O peixe não fica toda hora nadando? Não, tem uma hora que ele pode ficar, né? Ter um controle para ficar parado sem que ele afunde ou que ele saia boiando, tá? Então ele consegue se manter em uma posição na coluna d'água fixa, sem que ele precise gastar energia para isso, tá? Então isso é o controle hidrostático e difere bastante de peixes cartilaginosos para ósseos. Os peixes cartilaginosos, como é o caso dos tubarões, eles possuem bastante gordura no fígado. Essa gordura no fígado, o fígado, né, de tubarões pode chegar a pesar 50, 60, 70 quilos, né? É um órgão extremamente grande. E ele, deixa eu destacar aqui na figura para vocês, ó, o fígado aqui. E eles, né, acumulando uma grande quantidade de gordura no fígado, a gordura, né, no caso um óleo, ele é menos denso do que a água, né? Quando você despeja um pouquinho de óleo, né, em um copo de água, e o óleo não fica boiando porque ele é menos denso, então ele acumulando óleo no interior né, do fígado, deixa o corpo desse animal menos denso do que a água e ele consegue começar a querer fazer a flutuação, tá? Então, o controle de mais óleo ou menos óleo no fígado faz com que esses animais eles consigam se manter ou, né, na sua posição na coluna d'água, sem precisar gastar energia nadando, né, fazendo batimento de músculos para se movimentar, tá? Esse óleo ele vem do metabolismo desses animais, tá? Então, o próprio metabolismo deles consegue então produzir mais óleo ou degradar esse óleo, né, para aproveitar em forma de energia, certo? Então, esses são os peixes cartilaginosos. E os peixes ósseos? Os peixes ósseos possuem essa bexiga natatória. É como se fosse um balãozinho dentro no corpo desses animais. Destacando aqui para vocês, ó, bexiga natatória, tá? Essa estrutura aqui, ó. Essa bexiga natatória, ela se enche de ar. Quando ela se infla de ar, esse peixe ele consegue então ir boiando, ficar menos denso, né, o corpo dele menos denso, e começa a querer boiar. Se ele esvazia essa bexiga natatória, o corpo deles fica mais denso e ele consegue afundar. Então, assim como os tubarões, ele também consegue fazer esse controle de densidade corpórea, regulando mais ar e menos ar agora, né, nesses peixes ósseos, tá? Nos cartilaginosos era mais gordura, menos gordura. Aqui nos peixes ósseos é ar. E de onde vem esse ar? Esse ar ele pode vir de duas formas, tá? Então tem peixes em que o ar ele entra pela boca, né? Então ele vai para a superfície e engole umas quantidades de ar. Então ele possui uma conexão da bexiga natatória com a boca, tá? E outros peixes, essa bexiga natatória deles tem uma comunicação com a corrente sanguínea, tá? Com os vasos sanguíneos.
E aqui, né, o ar que entra para a bexiga natatória é o ar da respiração deles, tá? Então é aquele oxigênio presente, né, oxigênio e gás carbônico presente na corrente sanguínea, que são passados para dentro dessa bexiga natatória. Então ela tem essas duas formas aí, tá? Ou vem pela ligação com a boca, ou vem pela ligação com os vasos sanguíneos, portanto o ar do presente no sangue, tá? Bom, essas duas estruturas fazem então o controle hidrostático desses animais na água e eles não precisam gastar energia nadando para se manter então na coluna da água. Continuando, falar agora sobre a excreção desses animais, tá? A excreção tanto para peixes cartilaginosos quanto para ossos, elas são feitas a partir de estruturas chamadas de rins, então são órgãos, né, chamados de rim, tá? O rim aqui, ó, deixa eu destacar aqui para vocês na figura, o rim então do tubarão. A diferença é que nos peixes cartilaginosos, a principal excreta nitrogenada é a ureia, tá? E nos peixes ósseos é a amônia. A ureia nos peixes cartilaginosos, eles servem inclusive, né, para fazer uma regulação do controle hidrossalino, né, porque eles ajudam a regular essa quantidade de sal presente no corpo para não ficar absorvendo ou perdendo água para o meio ambiente, tá? Então eles ajudam, né, as células a ter esse controle hidrossalínico, tá? Fazer uma osmorregulação. E os peixes ósseos, tá? Eles secretam amônia. A amônia, já falei para vocês, né? Ela é bem tóxica e elas têm que ser feitas por peixes, né? Por animais que vivem em um ambiente de abundância de água, tá? Bom, continuando. Aqui só destacar para você agora o rim, né? Dos peixes ósseos, tá? Essa estruturazinha apontada aqui, ó. Certo, galera? Continuando, então. Sistema digestório agora desses animais, tá? O sistema digestório, ele vai ter bastante variação, né, entre esses dois peixes, entre esses dois grupos, tá? Mas eles apresentam mesmo variação, dentro de cada grupo ele apresenta bastante variação conforme o tipo de alimentação, né? Os peixes ósseos, por exemplo, né, eles têm, dependendo da espécie, eles têm uma gama enorme, né, de forma de se alimentar. Tem peixes que são carnívoros, tem peixes que são detritívoros, tem peixes que são herbívoros, frugívoros, tá? Então depende do tipo de alimentação, vai ter uma especialidade, uma especialização diferente aqui, tá? Mas vamos caracterizar a diferença entre cartilaginosos e ossos de forma geral, tá? Então, ó, de forma geral, a boca dos peixes cartilaginosos é uma boca ventral. O que é uma boca ventral? Ela está virada para a região de baixo, ó. Então, olha como a boca do tubarão, ela está na região de baixo do corpo dele, na região do ventre, tá? Você pode perceber isso mais, né, mais perceptível em raias, por exemplo. A boca da raia, ela fica voltada para baixo, tá? Enquanto que os olhos ficam localizados para cima, na região dorsal. Então, a boca, né, possui uma posição ventral em relação ao corpo, tá? Em cartilaginosos. Eles possuem também fileiras de dentes, tá? Eu vou mostrar depois na outra foto que nós temos lá. Então, na boca desses animais de peixes cartilaginosos, eles têm dentes com várias fileiras, tá? Então, a boca de um tubarão, você encontra várias fileiras de dentes. E esses dentes, eles são renovados constantemente. Os dentes da fileira mais externa, elas caem e elas são substituídas por dentes de fileiras mais internas, tá? Vai fazendo uma troca periódica e constante. A terminação do sistema digestório de peixes cartilaginosos termina em cloaca, tá? Vou circular aqui para vocês também, ó. Termina lá em cloaca, tá? Então, as excretas, a ureia, ela é eliminada por aqui. Aqui está a abertura urogenital dele, tá? E o intestino, eles possuem uma especialização chamada de válvula espiral, que eu já citei para vocês que ela surgiu também lá em agnatos, tá? Mas aqui em tubarões, né, que se mostram a sua devida importância. Esses peixes, eles comem pedaços grandes, né, das suas presas. Eles não ficam mastigando muito, eles quebram pedaços grandes ali só, né, e saem engolindo, não fica mastigando. E esse alimento, então, ele demora para ser digerido lá no estômago. E como ele fica bastante tempo sendo, né, digerido, ele também tem que aproveitar ao máximo os nutrientes que são passados. Então, se ele fosse um intestino muito curto, ele teria pouco espaço para fazer essa absorção de nutrientes e ele iria eliminar muitas fezes,
tá? Consequentemente, o intestino desses animais, ó, eles fazem uma espiral, eles vão se dobrando. E isso aumenta em muito a superfície de absorção dos nutrientes. Essa estratégia da válvula espiral aumenta essa eficiência, então. Ela seria uma evolução daquela tiflosole encontrada lá em minhocas, que eu falei para vocês que era uma dobra do intestino das minhocas, tá? Aqui é uma evolução, por quê? Porque essa válvula espiral tem muito mais dobras, né? Então a eficiência acaba sendo ainda maior do que a tiflosole, tá? Já em peixes ósseos, como que acontece isso? A boca de peixes ósseos, nós chamamos elas de boca anterior, que ela fica localizada ó, na parte da frente do peixe, tá? Não é mais na parte de baixo. Você pode encontrar como boca anterior, boca terminal ou boca frontal. É a mesma coisa, tá? Lógico, aqui eu tenho que citar para vocês de novo aquilo que eu falei, que dependendo da espécie de peixes, eles podem apresentar variações, tá? Tem peixe que tem a boca localizada na parte de cima, tá? Na dorsal. Tem peixe que tem a boca localizada na parte ventral, tá? Enfim, varia bastante. Mas, de forma geral, eles possuem boca frontal, certo? Eles possuem uma única fileira de dentes, quando possuem dentes, né? Então, diferente dos tubarões, né, que possuem várias fileiras de dentes. E a terminação do sistema digestório deles, eles terminam em ânus, tá? Portanto, as fezes, elas vão sair, né, no ânus. Vou destacar aqui também na figura a abertura do ânus. Tá bom? Bom, continuando então, mostrando aqui as fotinhas para vocês verem a boca, tá? Os dentes aqui, ó. Olha o tubarão como a boca dele é para baixo, tá? Na posição ventral. E essa boca deles, ó, notem esses dentes. Tem várias fileiras de dentes aqui na boca deles. Esses dentes mais externos são os que caem primeiro e eles vão sendo substituídos pelos mais internos. Ele vai fabricando novos dentes aqui, ó, e eles vão vindo para fora, caindo, nascendo outros, tá? E aqui são peixes ósseos, tá? Para vocês verem a diversidade, né, de dentes e de boca deles. Então, ó, nessa aqui que é uma piranha, você consegue ver que ele tem dentes bem pontiagudos, tá? Só que a fileira é uma única fileira de dentes. Ele não tem uma outra fileira mais interna, tá? Então, perdeu o dente, perdeu, tá? Não tem uma fabricação, uma reposição constante igual de tubarão. Aqui, nesse de baixo, ó, é um peixe cachorra. Esse peixe cachorro, você tem que ver como os dentes dela são bem diferentes de tamanhos em relação um ao outro, tá? Aqui são todos uniformes na piranha. Aqui nós temos dentes, ó, bem grandões. Esses dentes aqui, inclusive, eles se encaixam numa abertura que eles têm aqui, ó, no céu da boca deles, e sai, inclusive, um pedacinho do dente aqui para fora, tá? Desses dentões de baixo. E esse outro aqui, ó, que é um bagre, né? Eles nem dentes não possuem. Eles possuem umas placas aqui, ó, que servem para ir amassando o alimento deles, tá? Mas eles não possuem dentes aí igual esses aqui. Bom, continuando. Vamos falar da respiração desses animais. Olha, professor, você falou que a respiração é branquial. Sim, a respiração é branquial para todos, tá? Todos esses peixes. Só que o que vai diferir é que aqui em peixes cartilaginosos, tá? Eu pus invertida a figura, devia ter colocado o tubarão pro lado de cá, né? Os peixes cartilaginosos, eles vão apresentar fendas branquiais, tá? Bem aparentes do lado externo, ó. Fendas branquiais aqui, ó, tá vendo? Já os peixes ósseos, as brânquias deles, né, estão protegidas por uma estrutura externa aqui, ó, uma capa, né, protetora, chamada de opérculo, tá? Então essa é a grande diferença do sistema respiratório desses dois peixes. Os peixes ósseos possuem opérculo revestindo as brânquias. E os peixes cartilaginosos possuem essas fendas branquiais bem nítidas, né, no corpo externo, na parte externa deles. E o que isso traz de vantagem e desvantagem, tá? O opérculo, ele serve como uma proteção, mas também ele serve como uma forma de bombeamento de água, tá? Quando esse opérculo, né, ele fica abrindo e fechando, ele faz a circulação de água. Então a água ela consegue entrar na boca desses peixes e sair pelas brânquias aqui, ó, tá? E nisso ele faz a absorção dos gases dissolvidos na água. Já os tubarões, como eles não têm essa movimentação de opérculo que faz esse bombeamento de água para dentro da boca, então para a água entrar pela boca e sair aqui, ó, pelas brânquias,
ele precisa se movimentar, tá? Então, por isso que tubarões ficam constantemente em movimento. É difícil você ver um tubarão paradinho igual muitos peixes ficam aí parados, né? E os peixes ósseos podem ficar mais tempo parados porque o opérculo vai funcionando como uma bombinha de água que puxa essa água para dentro da boca e elimina aqui pela brânquia, fazendo nisso a troca gasosa, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês um esquema, né, em detalhes. Primeiro uma foto mostrando para vocês, ó, um opérculo, tá? Então aqui essa parte de fora seria o opérculo. Aqui dentro estariam as brânquias, ó, vermelhinhas, tá? Então a água entra pela boca e sai aqui pela brânquia. Nesse movimento, ó, o que acontece? Ó, a água entrando e saindo aqui, ela passa, né, por essas brânquias e quando a água passa aqui pelas brânquias, ocorre a troca gasosa. Ó. O oxigênio que estava na água, ele passa para a corrente sanguínea dentro dessas brânquias e o gás carbônico que estava no sangue passando pelas brânquias, ele sai e vai para o meio externo, tá? Eliminando junto com essa água aqui. Certo? E aqui uma foto, uma figura, né, ampliando também para vocês a respiração dos tubarões, ó. A água, ela entra, tá, pela boca deles, e quando ela passa pelas fendas branquiais, também, ó, ocorre as trocas gasosas aqui, tá? O gás oxigênio, ele penetra, vai para os capilares sanguíneos, e o gás carbônico que estava no capilar sanguíneo, ele sai, se mistura com a água e é eliminado aqui para fora pelas fendas branquiais. Certo? Continuando. O sistema nervoso desses animais, tá? O que difere neles? O sistema nervoso dos dois, eles possuem tanto encéfalos e órgãos do sentido, tá? E isso tá claro para os dois. Eles também possuem linha lateral. O que é essa linha lateral? É uma estrutura sensorial que detecta a diferença de pressão da água. Então, quando ocorre uma movimentação na água, ocorre uma diferença de pressão, né? E essa pressão ela se propaga na água e os peixes conseguem detectar essa variação de pressão na água e conseguem então ter o reflexo de sair se movimentando, indo em direção ao objeto ou fugindo do objeto, tá? Dependendo da situação. Essa linha lateral ela fica na lateral do peixe e forma uma estrutura em forma de linha, por isso que é chamada de linha lateral, tá? Ela é muito mais desenvolvida em peixes ósseos, tá? Então, ela é bem desenvolvida aqui em peixes ósseos e menos desenvolvida em peixes cartilaginosos. Uma outra diferença na estrutura sensorial desses peixes está nas narinas. As narinas de peixes cartilaginosos, elas terminam em um fundo cego. E nos peixes ósseos, o fundo das narinas tem uma conexão com a boca, tá? Elas funcionam muito mais em peixes cartilaginosos, tá? Então, a narina, no caso aqui, ela não serve para respiração igual para a gente, né? Para nós é uma estrutura de respiração e também uma estrutura sensitiva para o olfato. No caso de peixes, as narinas só servem para o olfato, tá? E o olfato de tubarão é muito mais desenvolvido do que um olfato de um peixe ósseo, tá? Os olhos, tá? Também são estruturas presentes aí nos dois animais, tá? E uma estrutura que é presente somente em peixes cartilaginosos é uma estrutura chamada de ampolas de Lorenzini. Eu vou mostrar depois numa foto para vocês. Essas ampolas de Lorenzini são estruturas que são capazes de detectar diferenças de campo, né, elétrico na água. Então eles conseguem perceber ondas elétricas presentes na água. Essas ondas elétricas, elas são emanadas pelos seres vivos. Então, os tubarões, por exemplo, eles conseguem detectar pequena variação elétrica presente ali na água, tá? E isso é muito preciso e é uma estrutura que serve, né, que traz uma grande vantagem aí para os tubarões no momento deles conseguirem achar uma presa, por exemplo, né, para eles se alimentarem, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, só para destacar que eles possuem, né, aqui em peixe já começa o surgimento de encéfalo, tá? Que é uma estrutura localizada na cabeça que reúne o quê? Os órgãos relacionados ao sistema nervoso, tá? Então, ó, número 1 é o lobo olfatório, né? A região da cabeça responsável por interpretar o cheiro, tá? Número 2, o telencéfalo. Número 3 é o óptico, tá? Número 4 é o cerebelo, responsável pelo equilíbrio. Número 5, a medula dorsal, tá?
e número 6, a medula espinhal. Todos eles apresentam aqui nos demais grupos de cordados que nós vamos estudar, somente mostrando para vocês que cada vez que nós vamos avançando na escala evolutiva, nós vamos aumentando a complexidade também do sistema nervoso, tá? Bom, aqui, ó, destacando para vocês a linha lateral, tá? Essas estruturas aqui, ó, estão presentes, então, células receptoras para pressão. Então, eles detectam a diferença de pressão da água, tá? Destacando para vocês aqui, ó, nesse peixe aqui, tá? Essa é a linha lateral desses peixes aqui. A linha lateral, então, que, ó, a água, ela vai penetrar, tá? Dependendo da pressão da água, ela pode entrar mais forte, né, com mais pressão ou com menos pressão. E ela percebe, né, essa linha lateral que está percebendo, então, ó, através de estruturas sensitivas, tá? São receptores presentes ali. Elas recebem essa pequena variação de pressão que a água fez ao entrar por essas aberturinhas, né, microaberturas, e ela consegue, então, saber, né, se está chegando, por exemplo, um predador perto dele. Você já tentou pegar um peixe na água, né, um peixe vivo ali? Tenta pegar, por exemplo, na hora que você entrar na água perto de um peixe ali, ele sente essa vibração e ele já sai em disparada nadando, tá? Fugindo. É essa linha lateral que faz isso, né? Que percebe essa movimentação na água, tá? Você pode entrar até atrás dele, né? Quando ele não está olhando para você, que ele vai perceber que você está chegando. Aqui eu coloquei também, né, uma animação só para mostrar para vocês como essa linha lateral faz toda a diferença. Olha como os peixes eles nadam ali, ó, em sincronia, um não bate no outro, um não esbarra no outro, e eles conseguem perceber a movimentação de um predador chegando perto deles. E todos eles saem disparada, fugindo, tá? Bom, aqui em destaque, né, eu estou mostrando para vocês esses pontinhos pretinhos, ó, parece até, né, cravinho, né, no focinho de um tubarão. Só que isso aqui, gente, não é cravinho, né? Não adianta você chegar e pegar um focinho no tubarão e sair espremendo. Isso aqui são ampolas de Lorenzini, tá? Cada pontinho preto desse daqui, ó, é uma ampola de Lorenzini. São essas estruturas que são responsáveis por detectar aquela variação elétrica, né, presente na água e que os animais demandam ela, tá? Emanam. Então, ó, essas ampolas, elas fazem o quê? Elas têm uma aberturinha, tá? Em que a água, ela consegue penetrar aqui. E essa aberturinha, ela possui no final dela aqui, ó, né, parecendo no formato de uma ampola no final. E aí, eles têm nervos que são responsáveis por detectar essa diferença elétrica presente, então, né, nesse meio ambiente que eles estão. Essas estruturas percebem, então, essa diferença elétrica e emanam, né, mandam essa informação direto para o encéfalo, que interpreta isso para eles, tá? Então, por isso que tubarões, eles têm uma facilidade muito grande de encontrar as suas presas, tá? Eles conseguem saber se então uma pessoa fica muito agitada, se debatendo muito, ela também tem uma variação muito grande nesse campo elétrico, tá? E eles detectam essa movimentação excessiva e saem nadando em direção para ver o que é, tá? Bom, continuando. Para finalizar, vamos falar sobre a reprodução então desses animais, diferenciando a reprodução dos dois. Peixes cartilaginosos e peixes ósseos, os dois são dioicos, tá? Só que agora começam as diferenças. Os peixes cartilaginosos, eles possuem uma fecundação interna. Sim, o macho, ele tem a cópula com a fêmea. Ele precisa introduzir no corpo da fêmea os espermatozoides. O desenvolvimento, né, da maior parte deles é direto, tá? Então eles não possuem estágio larval. Eles possuem ovos com casca, tá? E esses ovos, eles ficam se desenvolvendo dentro do corpo das fêmeas. Portanto, é um desenvolvimento de ovovivíparos, tá? O ovo com casca fica no interior do corpo das fêmeas, se desenvolve lá dentro, tá? Então, o desenvolvimento ele é interno. Já os peixes ósseos, a fecundação é externa. Então ocorre a desova, a fêmea vai desovar esses ovos no meio ambiente, o macho vai nadar por cima e vai liberar os espermatozoides por cima dos óvulos e vai fazer essa fecundação no meio externo. Portanto, o desenvolvimento dos filhotes vão se dar no meio, né, externo e é indireto. Eles têm um estágio larval.
Os ovos é sem casca. Por que sem casca? Como que um espermatozoide vai conseguir penetrar dentro do óvulo no meio ambiente externo se ele tiver uma casca protegendo, tá? Então esses ovos são ovos gelatinosos, tá? Então eles não possuem uma capa, né, uma casca envolvendo eles. E eles são do desenvolvimento deles, da reprodução deles, eles são ovulíparos. O que é ovulíparo? É quando ocorre essa grande quantidade, essa produção de grande quantidade de óvulos e essa fecundação ocorre então no meio ambiente externo, tá? Isso é ser ovulíparo. Aqui eu coloquei na imagem para vocês para mostrar as gônadas, tá? Que seria o órgão reprodutor aqui, ó. Então a gônada, tá? Presente aqui então os óvulos e eles vão ser liberados, ó, pela essa papila urogenital, tá? Então por aqui vai ser liberado os óvulos que vai para o meio ambiente e aí o macho passa por cima e lança os espermatozoides por cima, tá bom? Aqui, ó, só para mostrar para vocês, desse aqui de peixes ósseos, aqui mostrando como que acontece. A fêmea, tá? Ela tá liberando os óvulos aqui, ó, tá? Liberando os óvulos por cima. E o macho passa nadando por cima e libera os espermatozoides dele por cima aqui, ó, para fecundar esses óvulos. Uma vez fecundado, esses ovos aqui, ó, começam a se desenvolver no meio ambiente e eclodem, liberando uma larva. A larva de peixes ósseos que vocês conhecem pelo nome de alevinos, tá? Esses alevinos vão se desenvolver formando os filhotinhos, né, os indivíduos jovens, e depois eles se desenvolvem em adultos. Aqui embaixo para vocês, eu mostro para vocês uma foto em detalhes mostrando as ovas dos peixes, tá? Antes de serem liberadas então para o meio ambiente externo. Essas ovas aqui, ó, nesse caso dessa foto que eu estou mostrando, é um peixe chamado de esturjão. E esse peixe aqui, ó, notem que as ovas dele são pretinhas, tá? Cada bolinha pequenininha dessa aqui é um óvulo. E esses ovos pretinhos aqui, ó, eles são vendidos e vocês conhecem isso pelo nome de caviar. Exato, minha gente. Então, quem gosta aí de comer caviar, saiba que vocês estão comendo essas ovas de peixes, tá? Esse aqui eu estou mostrando porque é o caviar legítimo, né? Que são as ovas do peixe esturjão. Mas como esse peixe está ameaçado de extinção, então hoje em dia vocês encontram outros tipos, né, de ovos de peixe sendo vendidos por aí como sendo um caviar, tá? Mas o legítimo, ele é desse peixe aqui, o esturjão, que é o caviar negro, tá? Outros, né, ovos aí que vocês encontram no mercado, que é muito comum, né, são, por exemplo, ovos de tainha, ovos de salmão, tá? É muito comum na culinária. Continuando. Aqui mostrando para vocês a reprodução dos tubarões. Então eu falei para vocês que a fecundação, né, nos tubarões é uma fecundação interna. Então o macho tem que fazer a cópula com a fêmea. Como que ocorre essa cópula? Através dessa estrutura aqui, ó, que é como se fosse um pênis, né, para os machos. Chamam-se claspers. Esses claspers aqui, ó, são dois claspers aqui, tá? Ele vai introduzir isso aqui no corpo da fêmea, tá? Na abertura ali da cloaca. E ele vai fazer então a fecundação interna. É por meio deles que ele vai introduzir o espermatozoide. Quando ele coloca esse espermatozoide no corpo da fêmea, tá? Ocorre a fecundação dos ovos dela. E esses óvulos, eles permanecem internos, ficam no corpo desse animal e vão se desenvolver os ovos com casca lá dentro. E quando esses ovos eclodem, aí sim ocorre, né, o parto, vamos dizer assim, liberando esses filhotes. Então aqui está mostrando já a foto de um animal, né, que morreu infelizmente aí, com os filhotes prontos para nascer, tá? Então eles ficam todos ali dentro do corpo da fêmea. Aqui nessa foto de cima mostra a reprodução desses animais, tá? Então aqui o macho ele está introduzindo o clasper, né, dentro da fêmea e eles costumam, né, como uma forma de reprodução, eles fazem também, eles começam a morder as nadadeiras aqui, ó, um do outro, tá? É uma forma de um ritual de acasalamento deles aí, certo? Então, ó, destacando para vocês o corpo aqui da fêmea, né, o ovário, tá? Eles têm até uma trompa uterina, né, por onde os ovos vão percorrer até ser eliminados ali. O embrião que fica ali dentro, tá? A abertura da cloaca, por onde, né, ocorre ali a inseminação, certo? No macho, ó, tem o ducto testicular, né, por onde vai ser eliminado os testículos.
o saco que armazena os espermatozoides, tá? O clasper, que é o órgão que é utilizado para fazer essa fecundação, certo? Então, fecundação interna, desenvolvimento direto, não tem estágio larval. E é isso, minha gente. Essa aí, então, foi a nossa aula de peixes, mostrando para vocês, né, o que surgiu de novidade evolutiva para esse grupo e quais são as principais diferenças entre peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Gostaria que vocês tivessem em mente a importância desses peixes para nós, tanto por uma questão de consumo, né, para fornecimento de proteína animal, mas também para manutenção do equilíbrio, né, do ecossistema, e também esses peixes que servem como grandes modelos de estudos, né, evolutivos para a gente. Muita coisa que a gente sabe hoje em dia, né, sobre evolução foi com base em estudos em peixes, tá? Então, devidamente mostrado aí para vocês a importância desses peixes para o meio ambiente e para nós seres humanos. Certo, galerinha? Então vamos batalhar um pouco aí também para conscientização da preservação de peixes e principalmente do ambiente aquático e marinho. Galerinha, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.